Oi, pessoal, só fazendo um teste, todo mundo está me ouvindo? Estamos sim, professor. Perfeito, obrigada. Eu vou aguardar mais 2 minutinhos, pessoal, até 20h30 mesmo, e a gente já começa, tá? Buena, gauchada. Ô, Marcelo. Meio quieto aí, churuzada. Ô, Marcelo. Tá apavorando aí, Marquinhos? Tá escutando eu ou não? Tô. Aparece aí pra mim, ver teu rosto. Você quer ver um caboclo bonito? Você vai ver agora, então, cara. Então mostra aí pra nós. Ô, Marcelão. Viu? Vou colocar boné ou não? Não, tá bom, tá bom. Tá bom assim mesmo? Não, assim tá. Ô, Marcelão. Diga lá, Ô, Diego. Marcelão. No final ia recitar um verso aí, Diegão. Ô, cara, eu vou colocar uma aqui, capaz você conheça essa. Pessoal, vamos aproveitar que... Vamos aproveitar que a gente está aqui. Eu queria ouvir de vocês os comentários do filme. Daqui a pouco eu vou habilitar o Farms para vocês. Alguém? Viu, professora? Oi. O que assim eu notei com relação ao ciclo da doença, que foi um ciclo rápido, né? Que ela se manifestava primeiramente com perda de pelos, né? Uhum. E assim, eu achei que foi um ciclo muito rápido, sabe? Então, vocês verem, se vocês prestarem atenção no comecinho, gente, começa com uma notícia de TV, onde uma entrevistadora está conversando com a pesquisadora que descobriu a cura do câncer. Isso. E ela conseguiu a cura do câncer transformando um vírus, né, que é o vírus do sarampo. Lembram disso? Isso. E aí, graças a essa transformação, os efeitos medidos na época são... eu não lembro o valor exato agora, mas ela coloca que todas as pessoas testadas
foram 100% curadas, né? Então, esse foi o efeito inicial. Só que o vírus, ele muda, né? Ele transmuda, ele mutaciona. E quando ele sofreu já a primeira mutação, que é muito rápido, ele já se transformou em algo canibal, né? E aí ele transformou a humanidade como um todo. Então, para vocês que fizeram a aula lá do ciclo das relações, né, as 5 etapas, mais a aula de epidemiologia que a gente teve na aula passada, vocês têm um arsenal gigante para analisar o filme, né? Então, por exemplo, a asepsia que ele faz nas calçadas por onde ele passa para que os vampiros não cheguem nele, a questão de como que ele armazena a comida e por que a comida é tão escassa, ele fica tão nervoso quando a guria frita o bacon dele. Ele está numa ilha, né, gente? Então, assim, a comida para ele também... Vocês viram quantas casas ele arrombou para conseguir roubar a comida, né? Porque o que ele vai ter para sobreviver é o que tem lá. Professor, e ali se caracterizou uma pandemia, né? Uma pandemia. Porque você veja que ele revia as informações na televisão, né? Ele gravou muitas entrevistas. Então ele fica revendo para buscar sempre uma informação que ele perdeu. E ali você vê que, como é um vírus, ele se transportou para o mundo. Ele tem a noção que é para o mundo todo. Mas é que começou na cidade dele, né? Ali é o marco zero que eles chamam, né? Então, se vocês estão assistindo um pouco de TV, vocês estão ouvindo falar de uma palavra chamada epicentro, por exemplo, né? Epicentro significa aonde a doença tá espalhada, mas aonde que ela começa, aonde que tem a maior fonte de disseminação dessa doença. Então, é sempre no marco zero. Então, é o motivo, por exemplo, que ele não quis fugir com a família, né? Ele achava que ele ia achar a cura e que a cura estava ali. E aí mostra todas as etapas de laboratório, ele estudando nos ratos. Então, eu acho que isso faz uma relação com a realidade hoje muito bacana também, que a gente está vivendo, né, gente? Vocês devem ter visto que alguns pesquisadores escreveram na Nature que eles estavam testando uma droga específica, né, que já é usada em outras doenças e estão tentando estudar para coronavírus, e as pessoas pegaram essa informação e já saíram comprando na farmácia, tendo doença ou não tendo, né? Quando você não tem resposta nem se a droga funciona para coronavírus, nem se ela é preventiva ou curativa, né? Então, assim, você vê ali todos os testes, mesmo dentro daquela, vamos dizer, pandemia, ele praticamente sozinho, ele testando primeiro nos ratos, depois testando em animais com sintomas, que ele chama no vídeo de vampiros, até ele conseguir achar a cura lá no final. Vocês conseguiram perceber, gente, que a cura estava na relação da vacina mais associada à temperatura? Sim, professor. Oi, boa noite. Só antes da sequência ali, voltando ao que o Marcelo comentou lá a respeito de se ela tinha assim, no filme ele apresenta como uma pandemia, tá? Porque ele se alastra, mas ao mesmo tempo eu fiquei na dúvida ali em sendo uma epidemia, que ficou uma coisa mais localizada na ilha, tá? Tanto que eles explodem lá a saída, que seria a ponte, e ela fica digamos, naquela localidade, naquela região. Mas é que tá certo o teu raciocínio, Wilson, no sentido de que ela começou com uma epidemia, tá? Só que você tem que pensar que todo mundo que já atravessou a ponte sem ser testado e todo mundo que estava fugindo de helicóptero pode ter sido uma fonte de inóculo para virar uma pandemia, tá? Sim. Então, por que eles acertaram o helicóptero com a família dele? Porque era uma tentativa da doença não sair dali. Drástica, né? Mas é real. A questão é assim, no final também ele mostra lá que aquela menina que apareceu no final lá, acho que é Ana Paula, uma coisa assim, que ela tem uma ilha, não, uma região próxima ali que não foi afetada. Então ela tinha intuição, ela tinha, não sei se contato, telefone do pessoal lá que ligou para ela que
ela tinha uma visão assim, uma coisa divina, vem esse lado também espiritual da coisa, Aham. que ela acreditava que não, aquele pessoal lá ainda estava sobrevivendo, que estavam vivos, estavam, né, não tinham sido afetados, e ele queria puxar ele, no caso, lá para aquela região, para tirar daquele epicentro, né? Que ele falou que ele não Perfeito. saía porque ali era o lugar dele. Então, o que ele quer dizer com isso, né, Wilson? Que o vírus, naquele caso, ele não se manifesta em temperaturas baixas, né? Então, por que nas montanhas eles estariam a salvo? Porque a temperatura é baixa, né? É frio. E é por isso que ele conseguiu achar a vacina também no sangue do vampiro. Então, assim, para as pessoas estarem salvas, ou elas tinham que ser resistente, naturalmente resistente, que era o caso dele, né? Não ter sido infectado, ou quando infectado, teria que tomar aquela vacina para poder, entre aspas, voltar ao normal, né? E as pessoas que estavam em áreas frias não ficavam doentes porque o vírus não consegue sobreviver numa temperatura tão fria. Então, era o contexto desse vírus, dessa história utópica do filme, né? Professora, mas me diga uma coisa, mas como que ele estava imune? Ele é imune. É isso que a gente vai falar, a gente tem falado desde o começo, mas acho que isso não fica claro para a gente quando a gente não vê meio desenhado, né? Naturalmente, da mesma forma, Marcelo, que a gente tem plantas que são suscetíveis, a gente tem plantas que são naturalmente imunes. Então, como que o melhoramento genético de plantas consegue trabalhar? Eles vão avaliando justamente essa questão de imunidade natural e vão cruzando as plantas que têm essa característica, né? Entendi. Então, dentro da população, ele era aquela microparcela que era imune, Claro, né? não, tá beleza. Tá? Ficou mais alguma dúvida, gente? Eu acho que é bem rico o filme, né? Acho que vale a pena. Deve ter valido a pena. Nós estávamos conversando até com o Wilson, professora, a questão da forma de contágio ali é por lesão, né? Para nós seria uma forma que a gente chama de penetração direta, né? Quer dizer que se o vírus estivesse na superfície da pele deles, não faria nada. Quando que o vírus causa problema? Quando ele era mordido, né? Por isso que eles são chamados, entre aspas, de vampiro. Então, a mordida, o que era? Era a forma de fazer o vírus que estava dentro dele passar para o outro indivíduo, né? E é assim que os vírus nas plantas agem também, tá? Se eu Penetração tivesse o direta. vírus só por cima, por exemplo, assim, ó, vou usar é bem chulo o exemplo, mas se o vampiro, por exemplo, babasse ou vomitasse em cima deles, não ia acontecer nenhum tipo de infecção, porque não ia ser absorvido, entendeu? Então, pro vírus poder entrar, ele tem que fazer a lesão. No caso do vírus das plantas, são os afídeos, os pulgões, os tripes que vão fazer esse serviço. E pensa nos bichos feios, hein, professor? E os gritos, né? Deixa eu ver aqui mais. Escuro que é o filme, né? Que pena que a gente não assistiu junto. Tá, mas daqui a pouco. A questão também que a gente discutiu com o Wilson, a gente entrou em contato e trocou uma ideia com relação à latência, nessa questão ali, a questão de horas, né, professor? E você viu que é bem claro, né, gente? É por causa da latência que eu pedi para vocês assistirem o filme. Porque para vocês terem noção do quanto tempo leva para, entre aspas, né, a pessoa se manifestar o sintoma. Então, ali na hora que o cachorro é ferido, vocês conseguem ver isso com clareza, né? Foi O bem pelo rápido. começa a cair, o olho muda de cor, os caninos ficam mais avançados ainda, e aí ele ganha agressividade, né? Sim, foi rápido, né? É muito rápido. E é a questão vamos dizer, do indivíduo ser sintomático ou assintomático. Então, o que eles mostraram no filme foi a sintomatologia. A partir do momento que o cachorro foi ferido, ele já começou dentro de algumas horas, né? Porque deu tempo deles saírem do local lá, irem para o laboratório, né? Então, isso teve um percurso ali. Então, levou alguns minutos para que o cachorro começasse a demonstrar os sintomas. Mas vamos imaginar o seguinte, que poderia ser 2 cachorros ao invés de 1,
e os dois terem se metido na briga com o cachorro vampiro. O filme poderia ter mostrado que um cachorro desenvolveu a doença e outro não, entendeu? Claro. Mas não quer dizer que ele não esteja infectado, quer dizer que um é sintomático e o outro é assintomático. E essa é a razão, por exemplo, gente, de nós estar em casa, tá? Por que a gente está fora de circulação, né? Porque ninguém consegue saber qual de nós está infectado ou não. E quando que começa o tratamento do coronavírus? Quando a gente sente os sintomas, independente do período de latência, e né, desenvolve um X números de sintomas, e aí vai procurar ajuda. Mas, por exemplo, se eu como professora convivi com alguém, vamos imaginar o seguinte, né? Eu fui numa formatura, fui mesmo, na formatura do professor João. Imagine que lá no meio de, sei lá, 1.500 pessoas, a gente se esbarrou com alguém que tenha, né, adquirido coronavírus em outro local do mundo e estava na formatura também. Aí eu pego e eu vou para a sala de aula com vocês. Espirro, tuço, coisa que já são do meu cotidiano, porque eu tenho rinite, tenho sinusite, tenho bronquite. Então, quanto tempo levaria para eu realmente sentir os sintomas de coronavírus e quantos de vocês que eu já teria infectado só de estar em sala de aula, né? E aí eu volto para casa, tenho uma pequenininha, que é minha sobrinha, e passo a ver a minha avó sempre, que tem 85 anos, que eu estou morando com ela agora, nesses dias. Então, pense quantas pessoas eu coloco em risco só de fazer movimentos básicos do meu cotidiano. Quer dizer, não preciso eu ter viajado para o exterior para poder ser um disseminador da doença, né? Então, nós estamos em casa por causa disso, porque ninguém sabe quem está com a doença ou não, quem que é sintomático e quem está com a doença, mas ainda é assintomático. E pode acreditar, gente, tem pessoas que teriam convívio com o vírus e não seriam afetados, que seria o caso do Will Smith no filme, né? Que ele naturalmente seria resistente ao vírus. Nós teríamos uma parcela que ia incubar o vírus e talvez o sintoma se manifestasse muito tempo depois ou nem se manifestasse. E a gente tem uma grande parcela da população, que é mais de 90%, que em contato com a doença vai desenvolver os sintomas e vai morrer rápido. Sim. Tá? E assim, essa realidade que a gente hoje está vendo com nós, né, seres humanos, que vocês viram no filme, que é uma ficção científica, né? Eu passo esse filme desde que eu dou essa disciplina, gente. Eu acho que eu já assisti umas 10, 12 vezes esse filme com os meus alunos. Sinto não ter assistido com vocês. Eu acho ele muito rico, né? Mas com as plantas é a mesma verdade, porque é o mesmo organismo, né? A diferença é que alguns causam danos em plantas e outros em seres humanos e outros animais e assim por diante. Mas, gente, passada meia hora do nosso bate-papo, eu vou compartilhar a tela com vocês da nossa aula de hoje, tá? Aqui. Gente, tá aparecendo para vocês? Tá. Então, assim, gente, a aula ela tá bem longa, porque eu deixei muitas fotos e muitos exemplos, tá? Ela tá com 132 slides. A gente tem 1h15 de conversa. Eu vou filtrar na nossa aula aquilo que é essencial para a gente estar conversando, tá? E aí os exemplos depois vocês olham tanto na apostila de vocês, lá no livro didático, quanto nesse material de aula, beleza? Beleza. Então, assim, gente, nós entramos agora eu acho que vocês têm fundamento para entender os agentes causais. A gente já fez uma história, a gente já entendeu das epidemias, já conheceu as mais famosas, todo o contexto, né, as consequências que elas geram. A gente já viu sintomas de doença, vocês já fizeram fotolivro, vocês já viram lá pelo YouTube passo a passo da doença acontecendo, né, os 5 passos para que ela aconteça. Semana passada a gente falou da endemia até pandemia, assistiram o filme e agora a gente vai dar nome aos bois. O que isso significa? Que a gente vai relacionar os grupos principais de agentes causais, que, na minha opinião, ainda são fungos, bactérias, vírus e nematóides. Existem outros descritos, mas não com a mesma importância econômica. E a gente vai aprender um pouquinho sobre as características deles e a gente vai aprender a distinguir um do outro. É isso que eu quero com vocês hoje, tá? Então, na aula hoje, se der tempo,
a gente vai falar de fungos e bactérias, e na aula da semana que vem de vírus e nematóides, tá? E a gente termina a unidade 2. Então, né, eu tô no slide 4, gente. Ele é uma figura, é uma célula. Tá todo mundo enxergando? Se alguém puder responder para mim. Sim. Sim? Então, essa figura, gente, ela é tirada do manual de fito, tá? Então, ela mostra uma célula vegetal, que eu reconheço porque ela tem aqui parede celular, né? Ela tem ângulos, tá? E ele está mostrando como se fosse uma célula vegetal que tivesse todos os micro-organismos possíveis causadores de doenças de planta, para vocês terem uma noção de tamanho deles, tá? Então, lá em cima aparece a cabeça do nematóide, com o estilete aqui na ponta, né? Aparece do ladinho tamanhos diferentes de vírus, né? Vírus e viroides. Daí aqui embaixo tem uma bactéria, formato de bastonete, com flagelo. Do lado o núcleo. Aqui tem o micélio de um fungo e um protozoário. Então, aqui dá para vocês terem noção, gente, do impacto do tamanho desse indivíduo dentro de uma célula, tá? Apesar disso aqui ser um desenho, eu acho que fica muito nítido para vocês a diferença, por exemplo, do tamanho do vírus e da bactéria comparado com o fungo e o nematóide, tá? Mas nós vamos começar a nossa conversa. Em biologia celular, eu começaria falando por vírus, tá? Por que eu começaria por vírus? Porque ele é um organismo acelular, ele não tem célula, e ele faz todo esse estrago que a gente está vendo, sentindo na pele, tá? Aí de vírus eu iria para bactéria, que ela tem uma célula, ela já é celular, mas é uma célula muito primitiva. E aí a gente iria para fungos e depois para nematóides, tá? Mas como a nossa disciplina, ela é fitopatologia e ela tem esse fundamento de doença de planta, aí eu começo pelos fungos por uma simples razão. Eles são os principais agentes causador de doença. O volume de indivíduos de doenças que a gente tem causada por fungos sei lá, 80 vezes maior do que com os outros agentes, tá? E aí, assim, gente, se eu tenho muitos indivíduos causando doença, muitos fungos causando doença, naturalmente a ciência precisa classificar, tá? Da mesma forma que a gente sabe hoje que o Covid-19, ele pertence a uma família de vírus chamado coronavírus, tá? Então, a gente tem que conhecer o sintoma, relacionar com o patógeno e pode ser que em alguma etapa da vida profissional da gente precise classificar, saber de que família que ele é e até para poder fazer relação de manejo, tá? Então, eu vou citar alguns exemplos aqui de classificação de fungos, mas eu não vou me aficionar neles, tá? Eu vou aonde a informação é mais importante. Então, assim, gente, de todas as doenças de plantas conhecidas hoje, que elas são aí na casa de 100 mil doenças, a grande maioria delas é causada por fungos, tá? Como que a gente descreve fungo? Fungo é um organismo microscópico. Então, o que quer dizer? Eu não consigo enxergar a olho nu. Então, para eu poder analisar um fungo, eu vou ter que usar de microscopia. Sendo óptica, sendo eletrônica, mas a olho nu eu não enxergo, tá? Eles medem de 10 a 150 micras, eles são aclorofilados, isso quer dizer o quê, gente? Que eles não têm clorofila. Se eles não têm clorofila, eles não fazem fotossíntese. São raríssimas as exceções de fungos que fazem. Eles são classificados como organismos eucarióticos, tá? Eucariontes, são organismos que têm o núcleo, né, o DNA protegido por uma membrana, separado do resto das organelas. Então, eles são um tipo de célula organizada, uma das mais evoluídas, tá? E eles se reproduzem por meio de esporos, tá? Então, entendam que os esporos é como se fossem espermatozoides. Só que, por exemplo, numa relação sexual, o homem consegue engravidar um óvulo da mulher. Às vezes vem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mas a gente entende que isso é raro.
Já para um fungo, ele vai produzir milhares ou milhões de esporos, ele consegue soltar isso de uma vez só. Então, se a gente fosse relacionar com o ser humano, é como se numa relação sexual o homem pudesse engravidar, tipo, 1000 mulheres ao mesmo tempo na mesma relação. Que a gente sabe que isso é impossível, né? Ele teria que ter relações diferentes. Então, o fungo consegue, tá? Então, muito da agressividade dos sintomas da doença se deve a isso, tá? E ali eu coloquei mais uma observação interessante com relação aos fungos, né? Alguns deles são capazes de crescer numa única espécie de planta, que eles acabam sendo bastante específicos, né? Que eles possuem o que a gente chama de hospedeiro obrigatório. E alguns deles sobrevivem em dezenas de espécies. A gente chama esse tipo de fungo de polífago. Então, um exemplo de hospedeiro obrigatório são as ferrugens. A ferrugem da soja é um exemplo, tá? E um outro exemplo de fungos que sobrevivem sobre várias espécies é o mofo branco, a Sclerotina sclerotiarum. Tá? Aí o que mais que é interessante vocês terem em mente, gente, que o fungo ele tem um corpo e esse corpo, da mesma forma que a gente divide o nosso corpo de uma maneira bem básica, em cabeça, tronco e membros, o fungo é dividido em talo, né, que é o termo que descreve o corpo dele, né, a gente chama de fase vegetativa. Então, é onde ele está crescendo, mas esse crescimento dele só vai fazer dano para a planta se ele estiver dentro da planta. Se ele estiver na superfície, ele pode estar impedindo que ela faça fotossíntese por sombreamento, por exemplo, mas não quer dizer que ele ainda esteja fazendo mal, tá? O problema é quando ele imita as hifas, tá? Que é o próximo passo. Então, o talo de um fungo consiste num filamento microscópico ramificado, tá? E aí, essas ramificações do talo, que são as hifas, vamos imaginar assim, são as garras do fungo, aonde ele vai fixar, e aonde ele fixar a hifa, aí sim começa o dano celular, tá? E aqui ele está trazendo mais uma informação com relação à hifa, gente. A hifa, ela pode ser como se fosse um canudo liso, ou ela pode ser um canudo cheio de partezinhas, de cortes. Então, a gente chama isso de septos, tá? Então, cada partezinha, cada risquinho disso, eu vou mostrar fotos para vocês ali para frente. Então, cada septo significa esses riscos, e quando ela não tem esse risco, ela é lisa, ela é chamada de aseptada ou cenocítica, tá? São os sinônimos. Então, aqui tem um desenho do livro, né, do manual de fito, mostrando essa diferença para vocês. Então, ele está mostrando dois tipos de hifa, onde a primeira aqui, a da esquerda, possui os risquinhos, que ele está demonstrando que são os septos, e do lado direito tem um exemplo de hifas que não possuem septos, elas são lisas, então chamadas de cenocíticas, tá? Aqui no slide 10, gente, ele está mostrando para vocês um fungo que está sob a superfície de uma planta, tá? Então, o fungo já chegou e veja que ele já se alargou por fora, tá? Então, ele já passou da fase de colonização quando ele faz esse PEG de penetração aqui, ó. Vocês conseguem enxergar eu mostrando na figura? Sim. Sim? Então, ó, o cursor está aqui. Quando ele imita essa hifa para dentro da célula, ele faz o que a gente chama de PEG de penetração, tá? E a partir desse momento, além dessa célula estar morta, porque ele arrebentou a célula, ele ainda vai se alimentar do conteúdo celular. Com isso, essa célula, essa parte do tecido aqui que era verde, vai começar a ficar amarelada, porque isso aqui já está acontecendo. E assim que ele sugar todos os nutrientes dela, ela necrosa e fica preta, tá? E aí ele pode emitir... Oi. Então, Pode perguntar. só voltando ali, PEG de penetração é introdução da hifa, então, né? Isso. Ó, tá vendo que ele tá mostrando a flechinha aqui? Tá. Tá? Então aqui a gente chama de apressório, tem legenda embaixo, se vocês quiserem, tá? Então aqui tem um apressório, e aqui ele faz a introdução via PEG de penetração, e aí ele vai emitir o austório aqui dentro, que é o H, tá? E aí ele pode se espalhar por aqui, por aqui, por aqui, ou continuar crescendo por cima e fazendo outros PEGs de penetração, tá? Olha, gente, na verdade, assim, eu acho que essa aula de hoje, da semana que vem, elas tinham que ser uma disciplina inteira. A minha concepção de microbiologia é essa.
Então, eu vou ter que reduzir muito o assunto para fazer caber, tá? Então, se vocês forem tendo dúvida, por favor, vão perguntando para que seja produtivo, tá? Aí, aqui essa foto da sequência, ela demonstra para vocês as etapas, né? Então, um heredosporo chegando, né, germinando, e aqui ele está mostrando a entrada dessa desenvoltura, né, via estômato foliar. Então, ele está emitindo ali o apressório, se aproveitando de uma abertura. Mas o fungo, ele tem essas duas habilidades, gente. Ele pode entrar por uma abertura natural ou ele pode forçar a entrada. Então, no exemplo de cima, eu estou mostrando um desenho que forçou a entrada. A penetração é direta. E aqui a penetração é indireta. Ele está se aproveitando de uma abertura natural da planta, tá? Aqui tem um exemplo para vocês só que ele está na forma de desenho, né? Professora? Mas é para que vocês vejam que os esporos, eles têm formas diferentes. E por que eles têm formas diferentes, gente? Porque cada esporo é de um fungo diferente. Então, eu posso ter esporos similares dentro da mesma família, mas em famílias diferentes, eles vão ter formato diferente, tá? Professora, Oi. teria como colocar a apresentação de slide para a gente ver melhor? Eu vou pôr, só que eu acho que vai travar, tá? Mas eu vou pôr, deve ser me diz. Tá bom. Tá ok? Não entrou ainda. Nada? Nada. Esse que é o problema, gente. Professora, eu tô dando zoom, tá funcionando. Tá dando zoom da forma que a gente tava ou da forma que a gente tá agora? Das duas formas. Continua assim mesmo, então, professor. Tá bom, gente. Pra mim também não é confortável, tá? Mas é que a turma anterior já se queixou que os slides não estavam andando na forma de apresentação. Aham. Por isso que com vocês eu já comecei assim, tá? Tá. Você tá vendo do computador? Aham. Então tem uma barrinha lá embaixo que é a barra do zoom que ela estava falando, tá? Você tenta ampliar ela. Ela pode ficar do tamanho da tela, Tá bom. tá bom? Tá. Obrigado. Nada, imagina. E eu já deixei esse material no AVA também, tá, gente? Quando vocês quiserem baixar antes para já ter o material em mãos, eu sei que é diferente da gente estar narrando, né? Mas só para vocês saberem que vai estar lá. Gente, uma coisa que eu esqueci de comentar no começo, mas eu queria que vocês fizessem a cada aula dessa, um mapa mental, tá? Que vocês me enviem no finalzinho, porque eu tenho que continuar com as avaliações continuadas e vai ficando difícil a gente diversificar muito as formas de avaliação com vocês nessa condição que a gente tá. Eu tentei fazer seminário com uma turma, não foi legal. E até uma turma que vocês também participam, né, de soja e milho. Então, assim, não quero ficar inventando moda, mas quero poder estar acompanhando que vocês estão crescendo, tá? Então, acho que o mapa mental, ele nos ajuda nesse momento. Daí, no final da aula, vocês mandam para mim no grupo do WhatsApp, fazendo um favor. Professora, no caso, eu que sou nova, o que é esse mapa mental? Gata, depois você coloca no Google mapa mental e você vai ver que vai vir vários exemplos, tá? Mas basicamente o que é? Você coloca numa folha em branco. No centro da folha você coloca o tema da aula e aí você vai fazendo anotações ou desenhos relacionado ao conhecimento, tá? Então, por exemplo, você poderia colocar... Hã? É uma chuva de ideias. Como for. É que uma chuva de ideias, elas são só palavras soltas, tá? O mapa mental é a forma que você está pensando o conteúdo, associando palavras com desenhos. O real mapa mental, eles são vários desenhos associados, mas as pessoas costumam colocar palavras com flechinha, com balãozinho, com esquema, tá? Entendi. Mas Daí dá para mandar por foto. Manda no final lá no grupo. E se você for tendo dúvida do que eu estou falando, Anny, você vai me perguntando, tá? Porque você perdeu as primeiras aulas, né? As presenciais.
Perdi, aham. Tá? Eu comecei no dia que não teve aula. Ah, tá joia. Mas assim, ó, se você lê tanto a apostila, não sei se você tem acesso ao manual de fito, mas você consegue Não. baixá-lo da internet também, tá? Se você É fizer a porque o meu leitura aula desses capítulos. não tem ainda o acesso, né? Então, aí, no caso, nem atividade eu ainda consigo fazer. Tá, mas quando você tiver, você vai ver que a apostila ela é bem resumida, tá? Uhum. Aí se você lê, você já acompanha a gente. É lógico que não é a mesma coisa que uma aula, mas pelo menos você não vai se sentir tão perdida, Uhum. tá bom? Tá bem. Se alguém baixar esse arquivo também, quiser me mandar, porque aí, como eu não tenho acesso, o pessoal da sala aí, agradeço. Tá, já. Obrigada. Gente, então, imagina, pode interromper, tá? Aí, assim, gente, então aqui as estruturas, né, reprodutivas dos esporos. E agora eu vou mostrar uma sequência, se não me engano, são 4 ou 5 slides, gente, que são exemplos de classificação de fungos que estão no livro didático de vocês, do AVO, tá? Mas mais importante do que vocês decorarem eles, eu quero que vocês entendam o porquê que existe a classificação, tá? Então, o que a classificação vai fazer? Ela vai pegar aqueles indivíduos que você acha que é tudo a mesma coisa e você vai separar eles em grupos diferentes porque eles não são a mesma coisa de fato. Então, por exemplo, hoje se eu disser para vocês, gente, fungicida mata fungo, tá certo? Alguns de vocês vão dizer para mim, tá. Eu posso dizer para vocês que isso pode estar certo como pode estar errado. Porque os fungos, os fungicidas, eles têm mecanismos de ação diferentes em função do ingrediente ativo de cada um deles. E eles podem ter alguns que matam ferrugens e outros que não matam. Uns que matam o oide e outros que não matam. Uns que controlam o mofo branco e outros que não controlam. Então, não basta ser fungo para que a gente controle com um fungicida. Então, o que os fungos todos têm em comum? Tudo que a gente conversou até agora. O tipo celular, o tamanho, que não faz fotossíntese, que tem a parte vegetativa do corpo, que tem a parte reprodutiva do seu corpo. Isso é o que todos os fungos têm em comum. A partir de agora, distinção. Então, eu vou pegar esses organismos e vou olhar bem para eles e vou ver que eles não são idênticos. É a mesma coisa que eu tivesse vocês em sala de aula. Então, assim, basta eu dizer que vocês são alunos de agronomia e eu torno vocês todos iguais? Não. Vocês têm uma mesma característica, tá? Mas se eu olhar para o rosto de cada um de vocês, eu posso dividir vocês em critérios diferentes de morfologia, que pode ser forma de nariz, tamanho ou cor de olho, cor de cabelo, altura. Então, salvo as proporções, para os micro-organismos vai acontecer da mesma forma, tá? Então, existem critérios morfológicos de cor, de forma de colônia, de tipo de esporos, de formação de estrutura de resistência, de velocidade de crescimento, que vão definir esses fungos em grupos diferentes, tá? Então, eu estou citando um exemplo deles para vocês aqui, que é um filo, né, chamado Citridiomycota, tá? Então, ali ele coloca, só vou ler esse para que a gente não se perca, tá? Mas depois os outros eu não vou ficar lendo, gente. Então, esse diz assim, olha, é constituído por micro-organismos com talo monocêntrico, policêntrico ou micélio cenocítico, tá? Então, ali, micélio cenocítico, você já sabe o que é, né? Então, as hifas deles vão ser lisas, não tem partições, com parede celular contendo quitinas e glucanas, então ele já está classificando o organismo pela constituição da parede celular, e hifas simples e cenocíticas, conceptos apenas na delimitação das estruturas reprodutivas. Então, quer dizer que a ligação entre a parte vegetativa e a parte reprodutiva vai possuir um septo só ali. Ficou claro isso para vocês, gente? Alguém responde? Moçada, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Ah, tá bom. Estou ouvindo, sim, professor. É que o tema é um pouco complexo, mas é questão de aprofundar mais um pouco. De repente, abrir o AVA e ou abrir o assim, eu slide sei, e fazer mais leitura, né? Uma explicação só. Eu acho que ela fica ainda muito no ar, assim, para a gente pegar de sim, imediato, mas entenda que a gente estaria fazendo isso no laboratório, tá, moçada?
Então, eu já tinha marcado essas aulas em laboratório para vocês poderem estar relacionando, da mesma forma que a gente fez o estágio fenológico da soja, a gente estaria fazendo essas aulas em laboratório, mas eu não sei quanto tempo as nossas aulas vão continuar assim, então não dá para a gente esperar. Quando for Sim, possível, sim. a gente revisa ou volta e tenta compensar de alguma forma, tá? A E questão assim, é a mais gente do se pegar nas leituras ali, fazer alguma coisa a mais, né, para poder conseguir um pouco de bagagem, né, em cima disso, que é sim. interessante o assunto E mais do que nunca, Wilson, é importantíssimo que vocês façam a pré-aula antes, tá? E a pré-aula não é só a web aula, é vocês lerem o capítulo do livro que a gente vai estar estudando, tá? Então, esse aqui, se eu não me engano, é o 2.1. Porque assim, aí vocês já viram no livro a parte escrita, os desenhos, e aí vocês associam com o que eu vou estar falando. Mais do que nunca, é importantíssimo que vocês façam a metodologia invertida, tá? Eu só estou fazendo esse texto e aí depois já vai vir um monte de figuras que vocês vão conseguir associar, tá? Eu só quero que fique claro com vocês o raciocínio, tá? Daí ele coloca aqui, ó, sua principal característica é que células reprodutoras são móveis, tá? Então, o que significa que são móveis, gente? Ela vai ter alguma estrutura associada aos esporos que vai permitir com que aumente a mobilidade. Normalmente a mobilidade vai estar associada com a água, tá? Que ele consegue nadar. Então, aqui ele está citando, nesse caso, que é o exemplo dos zoosporos, né? Apresentando um flagelo liso. Aí eu estou arrumando aqui. Esse aqui eu tirei do livro bem copiado e colado para depois vocês conseguirem relacionar lá. Vocês sabem que eu odeio slide assim, gente. Mas nesse momento eu acho que vocês têm que fazer um link entre o livro e a realidade. Então ele coloca ali, ó, apresenta um flagelo liso e posterior, então numa das pontas do fungo, né? Sobrevivendo predominantemente em ambientes aquáticos ou solos úmidos. Além disso, podem degradar materiais orgânicos como quitina, queratina, celulose e hemicelulose. Então, primeiro, ele está dando a questão morfológica, a forma que ele vai ter. Ele está associando o filo com a constituição da parede celular. Ele está dizendo para vocês que todos os fungos que tiverem essa característica e ainda tenham esporos móveis fazem parte desse grupo. E aí ali eu coloquei em negrito uma característica chave. Qual que é o tipo de ambiente desse patógeno, gente? Ele gosta de ambiente aquático ou solos úmidos. Então ele vai agir sobre aonde abunda água, tá? Então, com certeza, a gente não vai ver o ídio nesse grupo, por exemplo, tá? Aí, a apostila de vocês traz ainda o filo zigomicota, ó, veja que a descrição é exatamente a mesma, tá? Quer dizer, da mesma forma, só que vai trazer características diferentes. Então, eu já marquei para vocês ali, ó, os zigomicotas são, na sua maioria, saprófitas de solo. Então, o que isso significa que seja saprófita de solo, gente? Ele vai se alimentar de restos culturais e matéria orgânica. Então, a gente não vai ter nesse grupo fungos que precisem de hospedeiros únicos, como é o caso das ferrugens, por exemplo, tá? Então, eles vão se alimentar de, basicamente, qualquer restos culturais, tá? Ali, ó, apresenta micélio ramificado, cenocítico, também vai trazer a composição da parede celular, que é quitina e quitosano, reprodução sexuada. Isso é legal também, gente, nós comentarmos agora. E é bacana de vocês anotarem. Os fungos, eles podem ter dois tipos de reprodução, mas eles se apresentam na natureza de três formas. Então, a primeira é a reprodução sexuada, a segunda, assexuada, e a terceira é as duas, sexuada e assexuada. Tá? Então, ele está dizendo que nesse filo específico, o tipo de reprodução é sexuada, tá? Daí ele coloca ali, ó, reprodução sexuada, forma estrutura chamada zicosporângios, tá? Os zigósporos. E a reprodução assexuada formará estruturas conhecidas como esporângios, que darão origem a esporangiosporos. Então, esporângios é como se fosse uma fábrica de fazer esporos. E os esporos que saem dos esporângios são chamados esporangiosporos, tá? Apesar disso, a principal característica é a formação de esporos imóveis, então quer dizer que eles não têm flagelos, né?
E aqui eu coloquei alguns exemplos que a literatura lá trouxe para vocês. Então, o Rhizopus stolonifer e o Mucor são 2 exemplos desse grupo, tá? Então, o Rhizopus vocês vão encontrar em várias sementes, e eles também são fungos ocasionadores de podridão mole dos frutos, tá? De vários frutos. Então, aí já fica claro que eles não têm um hospedeiro preferencial. Bem, aí vem o filo Ascomicota, tá? Um exemplo bem nítido dos ascomicetos é o mofo branco, tá? Então, ele coloca ali, ó, é o mais numeroso, com mais de 60 mil espécies. E aí ele tem vários tipos de fungo, né? Porque 60 mil espécies já diz que é um grupo muito grande. Então, é bem difícil de você caracterizar ele todos da mesma forma, né? Mas ele coloca ali, ó, não apresentam esporos móveis, e a característica principal do grupo é a formação de esporos via ascosporos, né? Então, dentro de ascos, na forma de reprodução sexuada, né? Podendo ter forma de taça, garrafa ou esfera. Na reprodução assexual, ocorre a formação de conídeos ou conidióforos, né? Exemplos aí estão também a tafrina no pêssego, que ela fica meio cor-de-rosa, a gente já viu ela como exemplo de sintomas. E os bolores e mofos, que a gente também já viu isso muitas vezes em pão, e eu já mostrei para vocês uma foto do bolor, do mofo na laranja, tá? Que é o caso dos aspergilos e penicillium. Tá? Então, esse grupo é gigantesco. E ainda vem os basidiomicetos, né? Que aí entram as podridões brancas e pardas e todas as ferrugens, por exemplo. As ferrugens e os carvões fazem parte desse grupo, tá? Nesse caso aqui, as hifas já são septadas. Então, assim, gente, quando eu coloco isso aqui no microscópio, são essas informações que eu vou buscar ver, e era o que a gente estaria fazendo, e tomara que a gente consiga fazer ainda esse semestre, tá? A gente estaria fazendo a coleta do sintoma que a gente estaria vendo na planta, com a raspagem, ia colocar lá lâmina, água, lamínula, e ia olhar no microscópio óptico para enxergar se a hifa era septada ou não era, que tipo de conídeo, que cor que era, a gente só não ia conseguir ver tamanho, que isso é muito difícil. Mas vocês iam conseguir relacionar muito melhor o texto com a literatura, com a prática, tá? O que é bem importante vocês terem noção também, gente, dentro de todos os fungos descritos no mundo, o que nos interessa dentro da agronomia são aqueles que são fitopatogênicos. O que isso quer dizer? Que eles causam doenças em plantas, tá? E para eles causarem doenças em plantas, quer dizer que eles têm uma especialidade, né? Então, eles gostam de comer plantas, tá? Então, aqui eu estou mostrando alguns exemplos. Aqui eu estou colocando na forma de texto o nome comum e o nome científico de algumas doenças. A gente já falou muito delas presencialmente, né? Então, a ferrugem da soja, Raphcoccus sarpachirrhizae, ferrugem do cafeiro, Emileia vastatrix, a Phytophthora infestans, Pericularia grisia, Microsphaerella figensis, enfim. Aqui são só pouquíssimos exemplos, mas de muita importância econômica, que são aí representantes, então, dessa classe complicada, que são os fungos, tá? Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Então, aqui é Phytophthora, tá? Ó, a evolução. E aqui é uma lavoura já bem prejudicada, devastada pela doença. Ela é muito agressiva, tá? Então, ele não é um fungo exclusivo da batata, ele também assola as solanáceas, né? Então, tomate vai ter problema com Phytophthora, os pimentões, as pimentas, todas vão sofrer com essa doença, tá? Então, mais alguns sintomas dela, porque é bem agressivo, tá? Aqui eu coloquei uma foto de microscopia óptica com vocês, para que vocês tenham noção. Então, o que vocês estão enxergando aqui é o fungo chamado penicílio, tá? Então, essa parte que está em verde aqui é chamado de talo vegetativo, né, ou de hifa. E aí, essa parte que vocês enxergam na ponta é a parte reprodutiva do fungo. Então, ele está mostrando em laranja a parte reprodutiva, mas que produz os esporos. E as bolinhas azuis são os esporos propriamente ditos,
que eles ficam na ponta para ser expulso da estrutura do fungo, tá? Então, é esse esporo azul que vai cair numa nova folha ou numa nova planta, ou que vai ser levado pelo vento para uma nova lavoura para reiniciar o ciclo da doença. Tá claro isso, gente? Alguém me responde? Sim. Sim? Tá. Aí aqui na forma de esquema, eu estou demonstrando para vocês a reação do fungo biotrófico versus o necrotrófico, tá? Então, o biotrófico, gente, como o nome está dizendo, ele precisa do organismo vivo para sobreviver. E o necrotrófico, ele se alimenta do tecido morto, tá? Então, aqui está mostrando no biotrófico, né, a evolução, o esporo germinando, né, ele vai se espalhando na superfície, faz o PEG de penetração, coloniza, né, veja que depois que ele fez o PEG, a estrutura da superfície dele aumenta. Nesse caso aqui ele está mostrando uma hifa septada, né, dá para ver os septos bem certinho, e aqui a fase reprodutiva começando, né. Então, aí quando essas bolinhas aqui forem soltas, a doença muda de fase, né, ela dissemina. E aqui embaixo o necrotrófico, né, então aí ele faz o PEG de penetração, e aí vocês conseguem ver a evolução acontecendo dentro do tecido, tá? São características do fungo. Se eu perguntasse para vocês de sintomas, a gente já viu isso em outras aulas, né? Mas no fungo, geralmente, eu vou ter murcha, que pode ser de uma parte vegetativa ou da planta toda, o amarelecimento, que a gente chama de clorose, né? Que podem evoluir para necrose, dependendo da infecção. Cancros, galhas, tombamentos, dumping off, podridões podem ser causadas por fungo, tá? Então, essa foto, por exemplo, demonstra a murcha de verticillium, que é um fungo, mostrando um tipo de sintoma. Aqui eu tenho uma folha de café com cercóspora, então ali você consegue ver o sintoma e já o halo clorótico em volta da necrose, né? Na próxima imagem, você já vê um crestamento ocasionado por Alternaria solane. Aqui, ó, o fruto da laranja com penicillium, que a gente falava lá no exemplo anterior. E eu coloquei aqui para vocês também, gente, na forma de esquema, um ciclo de vida da Phacopsora pachyrhise, né? Então, para que vocês tenham noção, aqui fala do período de incubação dela, e aqui vocês conseguem detectar as fases da doença, tá? Então, aí eu coloquei a da Phacopsora, mas cada doença vai ter o seu ciclo de vida, gente, tá? E aí o diferencial de vocês como agrônomos no campo é esse, tá? Porque conhecer sintoma é obrigação, você tem que bater o olho e saber o que é. E o que vai te dando essa habilidade é você estar no campo dando a cara para bater, não é lendo livro e dentro de sala de aula ou laboratório que vocês vão ganhar essa percepção, tá? O que te dá a percepção, a segurança, é o campo, tá? Mas o diferencial de você saber trabalhar com a doença, escolher o manejo, entre aspas, ser mais esperto, expert, é você entender do ciclo de vida do patógeno, tá? Aqui, então, o sintoma da Phacopsora na planta, apesar que a gente olha muito por baixo da folha, né? Mas a face superior, ela também demonstra os sintomas. Aqui já é outro tipo de ferrugem, tá? Ferrugem do café. Emileia vastatrix, tá? Aqui já é a ferrugem dos cereais, Puccinia graminis. Aqui já estou mostrando uma mancha foliar para vocês, uma mancha negra, cigatoga, da banana. Tá? Diferentes etapas da doença. E que pode ocasionar também os sintomas nos frutos, tá? E ali é uma planta dizimada, né? Tranquilo, galera? Sim? Quem cala consente, eu vou seguir para as bactérias, tá? Então, a partir de agora, a gente começa a diferenciar, então, as bactérias. O que a gente tem para dizer delas que tornam elas o mesmo grupo, tá?
Primeira coisa, elas são organismos unicelulares, tá? Depois disso, elas são procariotas, então a célula dela é mais rudimentar. Ela não tem um envoltório no núcleo. Então, o núcleo dela e todas as outras organelas são todas misturadas, tá? E essas células, elas podem trabalhar sozinhas ou elas podem trabalhar agrupadas ou em cadeias. Então, na imagem desse slide, vocês estão vendo do lado esquerdo uma placa onde a gente colocou bactéria para crescer. Então, ali você vê a organização delas, a forma de crescimento. Eu tenho algumas sozinhas, eu tenho algumas agrupadas, tá? E do lado, os sintomas num fruto, tá? Então, aquilo que a gente já falou em outras aulas também, o aspecto da bactéria, ele é mais molhado, né? Mais gosmento e fede, normalmente. Tá associado com mau cheiro. Aí eu peguei um esquema de célula bacteriana só para que vocês tenham noção desses componentes, tá? Então, elas são uma cápsula proteica, né? Dentro dessa cápsula eu tenho, então, a parede celular dessa bactéria, aí a membrana, e dentro dela eu vou ter as organelas, né? Então, aqui mesossomo, citoplasma, os ribossomos, no meio o nucleóide, né? Porque ela não tem núcleo definido, e o DNA é solto nessa massa, tá? E aí algumas bactérias, gente, vão possuir flagelos, outras não. E algumas possuem um flagelo e outras possuem vários. Então, isso também faz parte daí da classificação bacteriana, tá? Então, quanto à forma, elas podem ser na forma de cocos, redondinhas, bacilos ou espirilos, né? E, dependendo dos flagelos, elas vão ser móveis ou imóveis, tá? Um pouquinho para frente eu já coloco mais uma relação dessa mobilidade, tá? Tá. Então, né, eu estou no slide 51, tomara que todo mundo esteja junto comigo, tá? Então, aqui ele está mostrando, dentro das formas que elas têm, o desenho relacionado, né? Então, por que ela recebe o nome de cocos, de espirilo, que ela parece um S, né? O vibrião parece uma vírgula, os bacilos, tá? Para vocês como que essa célula pode ser sozinha ou arranjada, tá? E é lógico, gente, que a classificação vai dando nome. Eu coloquei algumas imagens para vocês representando, são fotos de microscopia eletrônica coloridos artificialmente, tá? Então, para que vocês consigam ter essa noção da aparência da bactéria e da organização dela, tá? Sendo que cada uma vai aparecer de uma forma, tá? Aí, o apêndice, gente, é o nome do componente da bactéria, que a gente chamou lá no exemplo anterior de flagelo, é a mesma coisa. E aqui ele está mostrando para vocês a classificação com relação a ter ou não ter esse apêndice, e se ter e aonde ele estará, que nome que ele ganha, tá? Então, nesse slide aqui, por exemplo, ele está mostrando lá o primeiro bastonete chamado de átrica. Então, átrica é quando ele não tem nenhum apêndice, tá? Então, ele não tem mobilidade. O monótrica, o mono já está dizendo, ele possui um flagelo, tá? E ele pode estar em qualquer uma das extremidades. No caso, o terceiro exemplo aqui é chamado de lofótrica, tá? A lofótrica, ela vai ter vários flagelos, mas todos eles na mesma posição. Então, nesse exemplo aqui, ele está mostrando 4 flagelos juntos, tá? A gente pode ter a perítrica, que aí o nome também está dizendo, eu vou ter vários flagelos distribuídos por todo o perímetro da célula. E nesse slide próximo aqui, ele ainda traz a anfítrica, tá? Que é como se fosse um papel de bala, tá? Ele vai ter vários flagelos nos dois lados extremos da célula, tá? Então, essas são a classificação das bactérias com relação a ter apêndice ou não ter flagelo ou não ter,
e se tiver, aonde ele está e quantos ele tem, tá? E aí já fica a dica para vocês, gente, que quanto mais flagelos ele tiver, maior mobilidade ele tem e mais perigosa essa bactéria fica, tá? E, professora, Aqui eu tô... Oi. ali nas bactérias, todas elas, independente do modelo dela, ela vai ter uma boa locomoção, assim, a partir da água. É o melhor caminho dela disseminar, uma coisa assim? Sim, a mobilidade dela está relacionada na forma de disseminação. E a disseminação é via água, tá? Tá ok. Beleza? Agora, nesse slide, eu estou mostrando para vocês uma foto de microscopia, para que vocês vejam que no microscópio, dependendo lógico, da quantidade de graus que eu consigo aumentar, né, gente, de vezes. Então, isso aqui não é uma foto que a gente veria no nosso laboratório com microscópio óptico. A gente teria que ver em microscópio eletrônico, tá? A gente conseguiria ver ele com o flagelo. Quer dizer, é difícil ver na lente de 100 vezes, né? Porque 100 vezes de aumento mais 10 da ocular vão dar 1000 vezes de aumento. Então, não é impossível, mas não é tão fácil quanto no microscópio eletrônico, tá? Daí aqui, gente, esse quadrinho eu tirei de um livro da biblioteca de vocês que eu também tenho. Ele chama Fitopatologia, Exercícios e Práticas. É um livro de capa preta. E ali ele trata indivíduo por indivíduo, família por família, agrupada. Mas ele é muito, muito, muito bom. Então, eu aconselho vocês, e é capaz de ter como e-book na biblioteca virtual. Então, eu aconselho vocês que gostam dessa área de estudar por ele também. Ele é um livro excelente, tá? E aí, o que eu queria mostrar com vocês aqui, gente? Então, para eu diferenciar a bactéria. Então, primeiro assim, bactéria no campo eu vou ter que... ela não vai ter um sintoma que seja só dela. Então, eu vou ter que fazer testes para comparar, para saber se não é fungo ou não é nematóide, tá? O que a bactéria, na verdade, tem dela é um mau cheiro. Mas o mau cheiro pode ser da presença da bactéria ou pode ser de realmente do fruto estar em decomposição, tá? Então, a campo, vocês já sabem que vocês puxam um copo com água, encostam nesse copo com água a parte vegetal que você suspeita que está com sintoma. Se escorrer o pus bacteriano, é bactéria. Se não escorrer, muito provavelmente não é, tá? Mas isso só serve para diagnosticar se é bactéria ou não, gente. Para diagnosticar qual é, eu vou ter que levar essa bactéria para laboratório. E aí a gente já vai falar para frente que um teste que eu faço nessa bactéria é um teste chamado teste de Gram. Gram vem do nome do pesquisador, tá? Então você vai fazer uma coloração em lâmina e essa coloração ela vai te dar 2 tipos de resposta com base na composição da parede celular da bactéria. Então o Gram pode ser positivo ou pode ser negativo, que está associado com a cor da reação, tá? Mas tá, eu vou saber se ela é Gram positiva ou Gram negativa. Eu peguei aquele mundo de bactérias e dividi elas em 2 grupos. Me ajudou? Não muito, né? Então eu preciso associar com outras características. Qual outra característica que eu também já conheço? A questão da mobilidade. Então, além do Gram, que é a coloração da parede celular, eu quero ver se ela tem flagelos ou não tem. E aí a gente já viu que a classificação pode ser gigante, tá? Aí, gente, se eu estou associando o sintoma com o teste de Gram e com a mobilidade, aí sim eu já tenho uma linha mestre básica para eu conseguir diferenciar essa planta a campo, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta e aí eu queria que vocês interagissem comigo, tá? Que vocês abram aí o microfone. Então, se eu perguntar com base nesse quadro para vocês, falar assim, gente, eu tô no campo e tô vendo plantas com mancha foliar, tá? Isso já é uma informação para que vocês diferenciem para mim se é bactéria ou não, gente? Não, né? Porque mancha foliar pode ser de bactéria ou pode ser de fungo. Aí eu falo para vocês assim, ó, gente, eu vi mancha foliar e eu fiz o teste do copo e escorreu o pus bacteriano. Aí vocês podem me dizer, nossa, professora, realmente, então é bactéria. Aí eu vou perguntar para vocês, mas qual bactéria que é? Xanthomonas ou é Pseudomonas?
Aí, o que vocês deveriam fazer? Levar isso para laboratório e fazer o teste do Gram. Só que o Gram, tanto para pseudomonas quanto para xantomonas, ele dá negativo. Então, até aí eu não consigo diferenciar se é pseudomonas ou xantomonas. O que eu preciso fazer para saber qual dos patógenos é? Eu preciso olhar a mobilidade, tá? Então, se for lofótrica, é pseudomonas. Se for monótrica, é xantomonas. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, a monótrica é quando você só tem um flagelo. Então, a diferença de ter um ou de ter mais flagelos já me dá a resposta de qual gênero é a bactéria que está causando problema no campo. Deu para entender? Então, em resumo ali, professora, seria para definição a mobilidade, então, né? A mobilidade, tá? Agora, quer ver? Vamos pegar ali o exemplo, a segunda e a terceira linha, Marcelo e demais, né? O sintoma no campo é murcha dos dois, certo? Se eu faço teste de Gram, os dois são positivos. Então, também, para eu poder saber se é claribactéria ou curtobacterium, eu vou ter que fazer a lâmina e ver a mobilidade. Se um for imóvel, né, ou átríquia, é claribacter. Se for móvel, que tenha pelo menos um flagelo, ele é curtobactério. Deu para entender? Sim. Bacana, tá? Aí, assim, gente, lá na apostila de vocês, no livro didático, ele traz para vocês 3 classificações de grupos de bactéria, tá? Então, é o que eu coloquei ali para vocês, ó. Gracilicutis, que ele vai possuir parede celular e vai ser Gram negativa. As Firmicutes, que tem parede celular, mas são Gram positiva. E as Tenericutes, que não possuem parede celular, tá? Se elas não possuem parede celular, eu não tenho como fazer o teste do Gram. Então, por isso que não tem informação, tá? E aí, agora, na sequência, eu trago aqui para vocês o que seria isso, né? Então, o teste de Gram, eu vou submeter ele a um corante violeta, seguido de iodo, e aí eu faço uma descoloração. O terceiro elemento, que é o metanol, tá? E aí, gente, ele vai reagir com a parede celular da bactéria ficando violeta ou vermelha, tá? E é isso que vai me dar a resposta, então, do Gram positivo ou do Gram negativo. Então, eu coloquei aqui esse slide, é o 63, né? O corante de Gram. Então, o Gram positivo, por exemplo, são os Streptococcus, Staphylococcus, e as Gram negativas são os Vibriões, Salmonelas, entre outras, tá? Aí, a sequência de slide aqui demonstra na forma de desenho gráfico, né? A parte da parede celular sendo colorida e a reação da bactéria dividindo ela, então, em qual grupo ela é, né? Então, o primeiro que eu estou mostrando aqui para vocês é a Gram positiva, e a segunda, um pouquinho mais complexa, é a Gram negativa, tá? Em microscopia, ela fica mais ou menos assim, a foto não é muito boa, mas na internet vocês acham um monte de informação, se vocês quiserem, tá? E com base, então, vocês percebem aqui que ou essa bactéria não tem flagelos ou a gente não consegue ver nesse grau de aumento, né? Eu só consigo ver a parede celular. Aí, falando de respiração e nutrição um pouquinho, gente, respiração, a bactéria ela pode ser de 3 formas, tá? Ela pode ser aeróbica, anaeróbica ou facultativa, que ela pode ser os dois. Então, isso tem a ver com a relação dela com oxigênio, tá? Lembrando que ela não tem mitocôndrias, tá? Então, esse processo respiratório dela já é por outro processo. E com relação ao tipo de planta, ela pode ser saprofítica, parasita, simbiótica, fotossintetizante ou quimiosintetizante, tá? Então, ela tem uma relação com o hospedeiro também bem diferente do fungo, tá? Aí, com relação à taxonomia, gente, que seria a classificação em grupos, eu também deixei, de acordo com esse livro preto que eu falei para vocês, que chama-se Fitopatologia, e eu coloquei na ementa de vocês também, que eu achei ele muito bom. Então, aqui tem algumas classificações para vocês entenderem, tá? Eu vou passar por algumas que não vai dar tempo da gente falar detalhadamente de cada uma, tá? Então, aqui eu estou citando, por exemplo, o Acidovorax aveni, e Agrobacterium. Então, se vocês lembrarem, Agrobacterium
é a bactéria da onde foi tirado o gene para tornar a soja transgênica, tá? E também é a mesma taxonomia do Bradyrhizobium, que vocês conhecem já também de outras aulas, que é aquela bactéria que é fixadora de nitrogênio na soja, tá? Então, dentro da taxonomia, elas têm forma de bastonetes ou cocos, e na reação de Gram, elas seriam Gram negativo, tá? Então, são bactérias entendidas como aeróbicas, né? E aí, lógico que elas vão ter que se diferenciar de alguma forma. Então, aqui o que está no quadro azul é o que elas têm em comum, tá? E o que está aqui na forma de texto são as diferenças entre elas. Então, a Acidovorax, por exemplo, ela é móvel por um flagelo, né? A Agrobacterium tem de 1 a 6 e eles são perítricos. O que isso quer dizer, gente? Que eles são distribuídos no perímetro todo da bactéria, tá? E a Bradyrhizobium tem um flagelo só, polar ou subapolar, que é a posição onde ele vai estar, tá? Então, só para vocês terem noção de para que serve a taxonomia, é ela que vai nos ajudar a dar nome para eles, tá? Então, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, tem uma sequência, espero que vocês estejam conseguindo ver ali as letrinhas A, B, C, D e F, tá? A legenda de cada uma das imagens aqui, mas ela está mostrando para vocês as células com os estômatos, as bactérias sobre elas, né? E aí elas entrando aqui, a última foto fica bem clara, as bactérias entrando na planta via estomática. Então, lembra que a bactéria ela não consegue entrar por penetração direta, ela não possui uma estrutura para fazer um PEG de penetração. Então, ela vai ter que entrar na planta ou via ferimento ou via abertura natural, tá? E do lado tem o estudo da bactéria via placa de Petri, né? Então, você coloca um substrato onde você sabe que a bactéria se desenvolve, coloca uma ou mais de uma ali, e aí você vai fazer a análise desse crescimento ou outras análises. Então, aqui também no slide 70, está mostrando aí a relação do agrobactério, né, com o estômato. E nessa daqui do Bradyrhizobium, tá? Então, a gente já falou dele na nossa outra disciplina lá, mas só para vocês saberem que é da mesma família, tá? Aí, outra taxonomia que está aqui para nós, gente, é do grupo que pertence a Pseudomonas, a Haustonias e a Xanthomonas. Então, assim, vamos dizer assim, que do grupo das bactérias malvadas, elas são as 3 vilãs, tá? E o que elas têm de comum? Elas têm formato de bastonetes e cocos, e também são gram-negativas, tá? Então, a Pseudomonas, ela vai ter um ou mais flagelos. Eu estou citando aqui um exemplo de uma das mais agressivas, que é a Pseudomonas savostonae patovar glicínia. Quando ela recebe essa sigla de patovar, gente, que é a PV, isso aqui já quer dizer que ela é bactéria, tá? É bactéria que é nomeada dessa forma. E essa sigla quer dizer que ela tem um hospedeiro específico, tá? Nesse caso aqui, glicínia é a soja, tá? Então, Pseudomonas você vai enxergar em um monte de plantas, tá? Mas Pseudomonas, Savostonae, patovar glicínia só na soja, tá? A Haustonia tem um flagelo ou mais, a Xanthomonas um flagelo polar, tá? A Xanthomonas é bem fácil da gente identificar em placa, porque ela fica bem amarelinha, tá? Então, aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês da Pseudomonas, né? O crescimento em placa e a figura dela. Nesse slide, a Haustonias, né? Então, ela é branca, dá para ver aqui, ó, a distribuição dela num dos polos, né, numa das partes, e o sintoma na planta. E aqui está a nossa amarelinha, que é a Xanthomonas, tá? Aí no próximo slide fala da xilela, né? Aqui a foto da xilela, e aqui mostrando para vocês uma das características que a xilela tem que ser levada para dentro da planta a partir da abertura feita por um inseto, tá? Então, ela é bem oportunista. Aí a gente tem a Arvinia e a Pectobacterium, que também são 2 vilãs nesse mundo agro, tá? E aí aqui tá as imagens delas para vocês. Então, a Arvinia, ó, dá para ver bem a questão dessa gosma que ela forma internamente. E a Pectobacterium aí mostrando para vocês uma podridão mole, que é bem característica dela também, tá?
Bem, gente, daí na sequência vem a clavibactéria e curtobactéria, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês na forma de figura. Então, aí entendam assim, gente, que eu ver podridão em frutos, eu posso ver vários. Mas quando eu ver uma podridão de fruto com esse sintoma aqui, é lógico que inicialmente eu devo fazer o cheque no laboratório para ter certeza, tá? Mas quem produz esse tipo de sintoma aqui é só a clavibactéria, tá? Aí aqui tem um exemplo da curtobactéria. Na sequência, essa é bem bacana aí, valeria um asterisco nas anotações de vocês. Streptomyces. Gente, se vocês pegarem os manuais de fito antigo, aí que são por volta dos anos de 1990 e alguma coisa, vocês vão ver que Streptomyces scabies era classificada como um fungo, tá? Porque ela possuía micélio, possui hifa. Mas aí o avanço dos estudos morfológicos, aí graças à microscopia e principalmente os testes de PCR, né, que são corridas de genética, análise de DNA, conseguiu-se descobrir que, na verdade, Streptomyces é uma bactéria gram-positiva, tá? Então, isso é uma descoberta recente aí da fitopatologia, fazem alguns anos só. E aí, os sintomas são esses que eu estou mostrando para vocês aí no slide 85, tá? Então, aqui tem o fruto com dano, né? E aqui embaixo tá as hifas. Então, por ela produzir hifas, ela foi classificada como fungo, mas não é, tá? Ela é uma exceção nas bactérias. Aí vem os bacilos, né? E aí, gente, vem um grupo que deveria ser a nossa aula 2.3, mas eu resolvi trazer agora, porque na maior parte da literatura vocês vão encontrar ele também como bactéria, mas vale um outro asterisco. Eles são fitoplasmas, eles são outro grupo. Então, assim, eles começaram a causar evidências no campo, mas em análise microscópica ninguém conseguia identificar o que de fato era, tá? E aí eles foram trabalhando, os pesquisadores, por similaridade e acharam que por similaridade ele parecia uma bactéria, tá? Mas ele não é, tá? Ele não tem parede celular e eles vão agir na planta através do floema, tá? E é por isso que eles causam esses sintomas que vocês estão vendo aí. Então, aqui está um exemplo de fitoplasma e espiroplasma, né? E aí vocês, um sintoma que a gente vê na planta do espiroplasma é como se fosse um albinismo na planta inteira, né? E o fitoplasma, a planta fica toda vermelha, como vocês estão vendo na imagem, tá? Elas são raras de acontecer, não vira epidemia, pelo menos não até agora, mas são sintomas bem característicos, a gente não consegue confundir molicutes com outras coisas, tá? Daí assim, gente, um entendimento associado à fisiologia, né? Então, por que esses organismos que são procariotos, que são as bactérias, eles conseguem causar danos nas plantas? Porque eles vão conseguir produzir internamente alguma toxina que na presença da célula vai causar dano. E aí, ali eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Então, alguns exemplos de enzimas. As celulases, as cutinases, são 2 tipos de enzimas, dentre vários, né? A bactéria ainda pode ter a habilidade de causar toxina, e aí eu vou ver a consequência dessa ação dela na forma de sintoma, que pode ser uma murcha, pode ser um tumor, ou pode ser uma lesão, né? Então, é isso que vai acabar ocasionando o dano celular. Então, esse gráfico, esse slide 91 aqui, apesar de bem simplista, ele está mostrando essa relação, essa evolução da doença, né? Então, essa enzima, ela derrete a parede celular, gente. E cada planta tem uma constituição e um percentual diferente de componente de parede celular. Então, quando a bactéria consegue ser inserida na planta, dentro da planta ela vai fazer esse estrago que vocês estão vendo ali, tá? E aí elas vão agindo na parede celular da planta até estourar, e quando estoura ela forma esse vazamento eletrolítico, que a literatura está dizendo aqui para nós. E aí a célula vai evoluir para necrose com toda certeza, tá?
Eu estou mostrando agora para vocês 4 fotos diferentes de tipo de mancha, e todas essas manchas que vocês estão vendo são causadas por bactérias, gente. Então, normalmente no campo a gente associa mancha com fungo. Então, aí é para vocês verem e não se assustarem, tá? Aqui eu fiz uma relação de lesões que não são sistêmicas, né? Então, aonde a bactéria tiver, ela vai ocasionar esse tipo de dano. O mais comum das bactérias são as podridões moles, né? Que é o apodrecimento associado com um mau cheiro, que a gente falava. Estou citando um exemplo aqui para vocês também da ervínia, que ela é conhecida por um sintoma chamado canela preta em algumas culturas, tá? E quando a gente abre a planta por dentro, ela tá toda escura, da forma que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui é tudo secreção de resto de tecido associado com bactéria já morta, mas quer dizer que não existe fluxo de xilema e floema na planta, tá? Normalmente ela vai ocasionar danos como esse na raiz ou no caule, tá? Aqui eu estou mostrando um outro exemplo que é o cancro, e aqui um exemplo de tumor, tá? Ó, morte das ponteiras, murcha, né? Algumas estão associadas a ponto de murcha permanente, algumas estão associadas a murcha nas horas mais quentes do dia, tá? Então, aí quando é murcha, você sabe que a gente tem que esgotar um arsenal de artifícios para ter certeza, né, gente? Mas nesse caso aqui da foto é Haustonia solanacearum, tá? Aqui nesse slide 101, tá trazendo para vocês uma explicação fisiológica, né? Então, o fluxo de água na planta é interrompido por causa do distúrbio no transporte, porque, vou mostrar no próximo slide já, essas bactérias vão fazendo o entupimento daqueles buraquinhos que compõem o xilema e o floema, né? Os traqueídeos. E aí, com esse entupimento, a água não circula, tá? É essa imagem aqui, ó. Então, aqui é um vaso do xilema, onde a bactéria conseguiu entrar e ela foi obstruindo isso com massa de tecido de célula morta e com elas mesmas, né, com a colônia delas mesmas. Então, se a água e o nutriente precisava desse canal para subir para a planta, não consegue mais passar, tá? E aí, com isso, o problema está na raiz ou está no caule, mas é a parte vegetal que está murchando, tá? Então, aí eu tenho que olhar os sintomas, abrir a planta e fazer lâmina para ter certeza do que é, tá? Então, aí tem mais algumas fotos para vocês. E agora a gente vai passar rapidinho, pessoal, pela reprodução das bactérias, tá? A bactéria pode ter mais de um tipo de reprodução, mas a principal dela é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, que é a bipartição, tá? Que é a evolução da célula até ela conseguir se dividir em duas, tá? Então, esse slide aqui é a principal forma. Mas eu trouxe as outras para vocês aqui só para que vocês tenham consciência também, tá? Então, pode existir por transformação, que aí tem a ver com a quebra celular e quebra de DNA, e tem a de transdução também, tá? Mas são tipos muito específicos. Aqui tá de conjugação. Conjugação é a segunda forma que mais ocorre, reprodução de bactérias. Tá? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês um gráfico de como que é o ciclo da bactéria, tá? Então, isso tem a ver com a taxa de crescimento e o tempo de gerações, tá? Que podem durar de minutos a horas, tá? Ou dias. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso, gente? Que a fase de ciclo da bactéria ela é muito, 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 muito mais rápida que a do fungo. Então, a gente viu ali num slide anterior, por exemplo, que a gente falava do ciclo da ferrugem asiática da soja, que eu falava para vocês um período entre 5 e 7 dias, tá? Nas bactérias, muito difícil eu chego em dia. Eu vou chegar em horas ou em minutos, para ela ter toda essa fase que eu estou mostrando para vocês nesse gráfico, tá? De tanto que o gráfico coloca ali, ó, log do número de células por tempo em horas, não em dias, tá? Então, assim, gente, essa aqui é a curva de ciclo de uma bactéria.
E ela é dividida em 4 etapas: a fase lag, a log, estacionária e declínio. Veja como ela é simples. Lag é a etapa inicial de divisão celular, tá? Em função do volume inicial de divisões, ela começa numa fase logarítmica, por isso que ela sobe assombrosamente, tá? Depois disso, gente, ela entra numa fase chamada de estacionária, onde ela não continua crescendo, ela só termina o ciclo, e aí ela entra em declínio, que é a morte, tá? Os slides da sequência estão explicando isso para vocês na forma de texto, tá? Mas aí, para não ser cansativo, eu vou deixar para vocês estudarem e lerem em outro momento, tá? Aí aqui, gente, eu estou trazendo, já caminhando para o final da aula, uma relação para vocês, assim, que vocês tenham uma noção que as bactérias, eu possuo bactérias associadas a plantas que são maléficas e outras que são benéficas. Então, eu citei exemplo para vocês ali, por exemplo, né? Tem uma bactéria que é fixadora de nitrogênio, que é a Rhizóbio. Ela é boa, tá? E eu tenho outras que vão ser maléficas, por exemplo, as Houstonias, né? As pseudomonas. Então, a gente tem que entender se essa bactéria ela possui um benefício associado à agricultura ou um malefício que para nós se representa pela palavra patogenicidade. Então, patogenicidade, de novo, é a habilidade do patógeno em gerar doença, né? Então, isso tem que ficar claro para a gente. Então, não entenda que porque a bactéria, elas são ruins. Essencialmente, as bactérias são boas, tá? É uma pequena percentagem que é má. Mas aí o problema é quando elas são más, elas são muito más, tá? Então, nós, por exemplo, os seres humanos, nós não conseguimos sobreviver sem as bactérias do nosso intestino, tá? De tanto que quando a gente tem uma intoxicação, uma diarreia, a primeira coisa que os médicos mandam é a gente repor a flora, né? Então, todo mundo começa a tomar iogurte, Yakult, para conseguir fazer essa reposição, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de interessante para a gente usar aí nos últimos 5 minutinhos. Gente, existe possibilidade de bactéria ser levada pela semente? Existe, mas é mais raro do que fungo, tá? O mais normal mesmo é ela fazer uma infecção por penetração indireta por abertura natural ou ferimento, tá? Esse slide que eu estou mostrando, apontando aí para vocês, eu estou sugerindo uma leitura, tá? Então é bem bacana que vocês leiam sobre Bacillus thuringiensis, sobre Agrobacterium e inoculação de leguminosas, tá? Que são 3 exemplos importantíssimos que causaram benefícios na natureza. Então, o Bacillus thuringiensis, para quem não sabe, é o BT do milho. Então, é graças a uma célula dele que a gente hoje consegue ter uma tecnologia associada à resistência de insetos. O Agrobacterium, já falei para vocês que é o RR, né? E a inoculação aí vocês com certeza vão ver em outras disciplinas, com a Jucimari ou com a Ingrid, mas enfim, vale muito a pena dentro da nossa disciplina também, tá? Na sequência aqui, gente, tem pouquíssimos slides, mas eles são associados aí a fotos, tá? E o último slide que eu trago para vocês é sobre a nomenclatura dos patógenos, tá? Então, a patovária eu expliquei para vocês que ela tem a ver com a bactéria. Forma especialis tem a ver com fungo. E a subespécie e a variedade, elas variam um pouco, mas elas têm mais a ver com fungo do que com bactéria, tá? E quando vocês olharem o nome de um patógeno com o nome do gênero, sem o nome da espécie, que aí ele carrega o SPP ou SP, é isso aqui que significa, tá? Então, o SPP é quando você conhece o gênero e sabe que tem muitas espécies que estão associadas a ele, mas vocês não sabem exatamente qual é. E o SP é quando tem menos espécies, mas também ela é desconhecida, tá? Então, o Fusarium, vocês vão ver muito com essa sigla. São tantas as doenças, gente, mas a Fusarium é as que mais vocês vão enxergar com essa SP. Coletótricum, fucíneas, tá?
É uma gama gigante. Eu não vou nem ser leviano de ficar citando poucos exemplos, porque são muitos. Tá? Enfim. Pessoal, eu sei que é uma chuva de informação, mas eu acho que era importante falar um pouquinho de tudo isso com vocês. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Ficou claro? Bem, professora, só com relação ali, bactérias e fungos. O professor comentou ali que é muito raro acontecer a disseminação de bactérias, mas pode acontecer lá de ela, por sementes, no caso. Até qual período, quanto tempo após isso, vamos falar, essa contaminação na semente, ela vai permanecer viva, ou porque o fungo a gente entende um pouco melhor, e ele sobrevive por muito tempo no solo, ou mesmo na semente, né? E já a questão da bactéria, daí a professora pode comentar um pouquinho? Na verdade, é assim, Wilson, o que a gente tem que pensar? A bactéria, ela precisa de mais água do que o fungo, tá? Então, essa tua resposta, ela não tem eu não posso te dizer isso em dias, porque assim, vai depender da quantidade de água que tem na semente, né? Então, por exemplo, a gente quando colhe, o momento de colheita, ele é definido pela umidade da semente, né? Então, vocês viram lá na viagem, no nosso passeio lá na UBS da Freezer, por exemplo, que eles falam que a umidade da semente ideal é 13%, né? Só que isso oscila muito e oscila muito de cultura para cultura. Então, quanto maior for esse teor de água na semente, mais probabilidade da bactéria conseguir viver e se reproduzir, se manter nela até a germinação, tá? E aí vai ter que ter um tempo de estocagem disso também, sabe? A bactéria, nesse ponto, ela é mais vulnerável do que o fungo, porque fungo ainda tem estrutura de resistência, coisas desse gênero que a bactéria não vai ter. Então, eu não tenho como te dar um número, dizer, por exemplo, se ela aguenta um beneficiamento, porque a gente vai ter que fazer um monte de outras perguntas, né? Quanto tempo vai ficar beneficiado, em que condição, o saco é de que tipo? É de tecido? É de plástico? É de papel? O quanto de umidade que tem a semente? Ela vai ser refrigerada? Não vai? Ela vai passar por aquecimento? Não vai? Vai passar por secagem? Não vai? Então, aí a gente teria que buscar literatura com exemplos específicos para conseguir ter mais argumento, tá? Entender, por exemplo, qual dessas estirpes de bactéria tem habilidade de sobreviver em sementes e quais não têm. Algumas estão associadas com, por exemplo, elas acontecem na cultura no final do estágio, e aí no momento da colheita você vai colher a semente já com o problema e não conseguiu identificar. E aí ela consegue permanecer ali e essa semente logo é colocada a campo de novo, não vai ficar um tempo no barracão, né? Então essa com certeza vai conseguir sobreviver com mais habilidade. Ah, não, professora, eu estou colhendo agora e vou plantar daqui 6 meses. Muito provavelmente as chances dessa bactéria sobreviver já são muito menores. Não sei se eu estou se eu estou te respondendo, Wilson. Sim, deu para ter uma noção, assim, que depende de vários fatores ali a respeito de se ela vai sobreviver ou não, né? E a questão do fungo, a gente entende que ele tem uma maior gama, assim, dentro do... Ele vai sobreviver no solo, ele vai sobreviver em restos culturais, ele vai ter uma melhor adaptação de sobrevivência, eu acho que é uma palavra, sei lá, mas que teoricamente, eu acho que ele se adapta mais em termos de sobrevivência que a bactéria, devido à E forma dele. ele acha a porta de entrada, né? Ele tem uma penetração direta, a bactéria já não tem. Então, ela precisa estar dentro para criar problemas, né? Então, que formas que ela acha de estar dentro? Ou é por abertura natural, ou é ferimento, ou é semente. Sim, tá ok. Obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Senão nós fechamos por hoje.
E aí fica vírus e nematóide para a semana que vem. Daí era bem bacana, gente, que vocês lessem o capítulo do livro antes da aula, tá? Melhora muito a qualidade de aula. Para mim e para vocês, porque vocês vão vir com dúvidas mais concretas e vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem do que eu tô falando, tá, gente? Essa de hoje, a matéria, a aula de hoje era no capítulo 2, 2.1. 2.1. Vírus, bactérias também vai estar na sequência, 2.2 alguma coisa? Semana que vem é 2.2 e 2.3, porque eu já trouxe fitoplasma para hoje. Tá? Tá ok, então, professor. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, gente. Boa noite para todo mundo. Eu estou tentando gravar essa aula de hoje, gente. Se eu conseguir, eu vou deixar o link dela lá no Ava de vocês também. Eu vou avisando vocês no grupo. Só que como foi 1h30 de fala, vai levar muito tempo para fazer o upload. Eu vou ter que fazer o download, o upload depois no YouTube e aí levar para o Ava. Então vai levar umas 6 horas, 8 horas para que isso aconteça, tá? Eu vou tentar deixar o computador trabalhando durante a noite, mas amanhã de manhã que eu vou conseguir avaliar se deu certo ou não, senão vou ter que fazer durante o dia, tá? Se der certo, eu passo a filmar as outras aulas também, mas se não der, a gente sabe que os esforços não basta ter boa vontade, né? Então, eu vou fechar, gente, por hoje. Espero no grupo o mapa mental de vocês. Por favor, coloquem nome no mapa mental, que alguns de vocês eu tenho no identificador de chamadas e outros eu não tenho. Aí eu tenho que ficar caçando o nome do povo, tá bom? Professora, só uma pergunta, até que horário é o mapa? O ideal era que fosse agora, né, Marcelo? Que vocês fossem construindo isso durante a aula e Não. mandassem para mim, tá? Não, Mas não vou dar meia hora, 1 hora, mas é hoje. Tá, beleza. É que eu fui, na verdade, anotando no caderno, agora que eu vou fazer ali bem certinho. Não, tá joia. E eu vou habilitar também o Forms, gente, para avaliar vocês do filme, tá? Eu ia fazer isso durante a tarde, acabei esquecendo, mas eu já faço e assim que eu tiver com o link, eu já coloco no grupo também. Já são 2 avaliações, 2 notas para vocês. Beleza? Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite.